Oi pessoal, nós seguimos aqui nas nossas aulas de teoria geral do processo, seguimos falando sobre jurisdição e nós vamos conversar nessa aula sobre as características da jurisdição. Quais são as características que a jurisdição possui que a diferenciam, por exemplo, de outras fórmulas, outros métodos de solução de conflitos. Eu destaquei para vocês 5 características. Existem outras, mas eu vou trazer para vocês as 5 principais, tá certo? A primeira dessas características é que quando eu exerço a jurisdição, quando o Estado exerce essa jurisdição, declarando direito no caso concreto, ele torna aquela vontade da lei, que ela é abstrata, numa vontade concreta. A lei, ela regulamenta, né, direitos e obrigações, fórmulas de resolução das relações, delimita aquilo que a gente conhece na vida prática como limite, o espaço de direito de cada um, tá certo? Então ela vai ter essas capacidades. O que o exercício da jurisdição faz, no caso concreto, é transformar aquela ideia legal, aquela ideia da lei que é abstrata, em algo efetivo, em algo concreto. Ou seja, você encontra, por exemplo, no artigo 186 do Código Civil, a ideia de que aquele, por negligência ou imprudência, ação ou omissão voluntária, causar dano a terceiro, mesmo que estritamente moral, por ele deverá ser responsabilizado. Ou seja, cria ali as bases do conceito de ilícito civil. Porém, é no processo, no exercício da jurisdição civil, que nós vamos ter efetivamente, concretamente, a materialização dessa vontade. A lei determina uma vontade, ou seja, se eu causo um dano ao outro, eu serei por ele responsável. Mas a declaração concreta de que o Rafael é causador do dano e deverá indenizar em tantos R$ 1.000 é a prestação da jurisdição, ou seja, a jurisdição que vai concretizar e materializar esse tipo de elemento. Da mesma forma, nós temos isso no processo criminal. Então, o Código Penal, por exemplo, diz lá no artigo 121, matar alguém, traz o enunciado do crime de homicídio. Nós temos na dinâmica processual penal, nós temos na estrutura processual penal, um processo criminal que ao final vai dizer, olha, fulano está condenado a X anos de prisão por ter efetivamente matado alguém. Ou seja, aquela ideia abstrata que nós encontramos na lei materializa-se no provimento judicial. Então, a primeira característica da jurisdição é essa capacidade de tornar concreta, tornar material a vontade, o desejo que o legislador indicou quando produziu, quando edificou aquela determinada norma. Essa é a primeira regra, a primeira característica que a gente vai ter na jurisdição. A segunda característica que merece destaque é que a jurisdição ela substitui, no caso concreto, a vontade, a aspiração, o desejo, a pretensão das partes. As partes chegam ali ao conflito com um desejo. Eu vendi o imóvel e eu quero receber o imóvel. O outro não pagou. O outro disse que não pagou porque o imóvel não foi entregue. Ou seja, cada um tem sua pretensão. Eu entendo que houve um dano moral pela colocação que você fez contra mim numa rede social. Você entende que não, que aquela colocação era apenas uma crítica política ou literária que você estava fazendo. Cada um de nós tem uma expectativa, um desejo, uma vontade quando nós nos encontramos nesse conflito, nessa lide. Cada um de nós traz consigo esse tipo de vontade. O que é que nós vamos ter? Né? O que é que nós vamos enxergar aqui? Esse conflito, esse choque, vontades individuais, desejos individuais das partes, na verdade serão substituídos por uma síntese que é a vontade concreta da jurisdição. Aqui a gente materializa bem a questão de que há uma tese, há uma antítese, e no final é a síntese que vai realmente resolver isso, ou seja, a síntese que é a produção judicial, a síntese que é a declaração jurisdicional. É essa que fica, é essa que interessa. Então, a jurisdição tem essa característica, ela consegue substituir o desejo, a pretensão da parte, e é o que declarará efetivamente o direito naquele caso. Porque veja só, se a jurisdição não tivesse essa característica, as lides não teriam solução, não teriam fim, seria um empate eterno. Então eu preciso substituir essas vontades individuais por uma única vontade que efetivamente possa ter
a concreta materialidade que a jurisdição vai trazer. Então, a jurisdição não apenas torna a vontade da lei que é abstrata em concreta no provimento judicial, ou seja, a sentença, a decisão judicial materializa para aquele caso a vontade da lei, que é uma vontade abstrata. Ela substitui a vontade das partes, ou seja, cada uma das partes chega com a vontade, mas é a síntese produzida na jurisdição que vai valer. A terceira característica que eu quero destacar com vocês é a definitividade dos pronunciamentos das decisões judiciais. Aqui a gente está falando de coisa julgada, matéria que a gente vai ter a oportunidade de em outras aulas estudar. Então, a coisa julgada, derivada do exercício da jurisdição, é uma das características mais caras que a jurisdição tem. Eu preciso dessa definitividade. É essa definitividade que resolve a lide, que estabiliza o conflito, que supera o conflito. Imagina se o Estado, exercendo a função jurisdicional, ele não tivesse essa capacidade de estabilizar, de definir, de cristalizar efetivamente aquela determinada vontade. Imagina se eu, enquanto Estado, decido, exauridas todas as possibilidades de recurso, mas aquela decisão fica em aberto. Pode ser mudada, pode ser alterada. Não. No momento em que há o provimento judicial, em que eu escalo todas as esferas de recurso e não há mais recurso, aquilo ali se tornou definitivo. A coisa julgada, formal e materialmente, ganha essa definitividade. Rafael, existem instrumentos para que eu possa desconstruir essa coisa julgada? Em outras palavras, desconstruir essa definitividade? Existe. No processo civil nós temos a ação rescisória, no processo penal nós temos a revisão criminal. Existem mecanismos processuais, mecanismos procedimentais, efetivamente, que garantem isso. Agora, isso é exceção. Isso tem que ser trabalhado como exceção. Tanto é que os mecanismos para que você tenha isso, basta observar o seguinte, mesmo essas ações, estou falando da ação rescisória civil e da ação de revisão criminal, que são ações feitas para desconstruir a coisa julgada, ou seja, anular esse caráter de definitividade da prestação jurisdicional, não são utilizadas em situações extremas, como tem limitadores muito claros. Só para citar um exemplo de cada. No processo civil, a ação rescisória só pode ser manejada até 2 anos da coisa julgada, ou seja, depois de 2 anos que houve a coisa julgada, é imutável aquela decisão. E no processo penal, eu só posso manejar se for a defesa. A acusação não pode utilizar essa revisão criminal. Só para ficar aqui um exemplo de cada uma dessas ações. Então, há possibilidade de rescisão da coisa julgada, ou seja, de relativizar essa definitividade? Existe. Mas os limites são muito restritos. Eu utilizarei essas ações de forma muito excepcional e dentro de limites muito claros, muito precisos em relação a isso. Tá bom? Então, a quarta característica que eu quero trazer para vocês é a inércia inicial dessa prestação jurisdicional. Essa característica dialoga bem com aqueles princípios de processo que nós já tivemos a oportunidade de estudar, que é a inércia do juiz, a iniciativa das partes e o impulso oficial. Qual é a ideia? A prestação jurisdicional é uma função do Estado, é uma atribuição do Estado, mas para a qual o Estado deve ter cuidado ao utilizar. Por quê? Porque eu tenho que preservar a imparcialidade desse Estado juiz. E uma das formas, um dos instrumentos que eu tenho para preservar a imparcialidade desse Estado juiz é que ele não busque o conflito. Ele não vai através do conflito, ele não vai buscar esse conflito. O conflito vem até ele. Então, a jurisdição, o exercício dessa jurisdição, deve ser regido pela inércia. Eu espero o conflito efetivamente vir até mim. Porque se o Estado toma a iniciativa de buscar o conflito, ele pode, nesse contexto, nesse momento, acabar por se contaminar com uma dessas versões. Ele pode, sem querer, pender naquela balança, naqueles pratos de balança, para um dos lados. Então ele fica quieto. O conflito a ser resolvido vem até ele. Daí porque a gente vai ver em matérias futuras o direito de ação. O direito de ação é exatamente a outra face dessa moeda. Se o Estado tem como uma das características próprias da jurisdição a inércia, eu tenho que dar a iniciativa a alguém.
E essa iniciativa se materializa através do direito de ação. Juiz, fica na tua, fica quieto, o problema vem até você. E vem como? Através do exercício desse direito de ação que eu vou dar a alguém. A gente vai ver no futuro quais são as características desse direito de ação e etc. Mas essa combinação é que vai fazer com que esse Estado se mova, se movimente para garantir esse tipo de atuação. Eu movimento o Estado dizendo, fica tranquilo, fica quieto, a palavra final é sua, é você que vai dar a palavra definitiva, mas que o provoque, não busque esse conflito. E a última característica é talvez uma das mais relevantes, que é a existência do conflito. Em regra, eu só posso exercer a jurisdição quando eu tenho um conflito, quando eu tenho um choque, quando eu tenho essa ideia de uma contraposição de vontades, de uma pretensão resistida, de um choque de direitos. Então, em regra, a jurisdição só terá espaço quando houver esse choque. Eu quero uma coisa, o outro também eu quero, e nós entramos em conflito. Eu entendo que esse terreno é meu, você entende que é seu, há um conflito. Esse conflito, essa lide, é que gera efetivamente a capacidade de exercício da jurisdição. Então, a jurisdição pressupõe a existência do conflito. Rafael, há exceções para isso? Há. Existe a figura que nós vamos chamar de jurisdição voluntária. São situações onde não há propriamente um conflito, o que há é a necessidade de eu ir ao judiciário buscar uma tutela. Por exemplo, um alvará de levantamento de um valor. Ninguém está contestando que aquele valor não é meu, aquele valor é meu, mas eu preciso ir ao judiciário por uma questão de controle de legalidade, de formalidade, para buscar uma prestação jurisdicional. Então existe a figura da chamada jurisdição voluntária. Ela nasce não de um conflito, mas ela nasce da necessidade do Estado, através da função judicial, de controlar determinadas atividades. Mas, como regra geral, o conflito é uma característica inata, inerente à jurisdição. Então, vamos recapitular essas 5 características. Eu substituo a vontade da lei, né, a jurisdição substitui a vontade da lei, declarando essa vontade concreta, naquele caso específico que está julgando. Eu substituo e materializo aquela vontade abstrata que as partes traziam. Eu tenho uma definitividade na prestação judicial. Existe uma inércia que precisa ser observada e há aí um conflito, uma lide a ser resolvida. Essas são as 5 características essenciais da jurisdição.